Boa noite, irmãos. Graça e paz de Cristo. Vamos seguir, então, na nossa série de mensagens sequencialmente, expositivamente, na carta de Paulo aos Romanos. Hoje, no capítulo 6, verso de 1 a 14. Romanos 6, verso de 1 a 14. Peço que os irmãos abram suas Bíblias e acompanhem a leitura. Romanos 6, de 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez e porque aquilo que o Senhor fez está registrado no livro sagrado para a nossa edificação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, Pai, de abrir o texto sagrado, Senhor, e expor ele, Senhor, sem precisar fazer isso escondido, sem precisar fazer isso de forma clandestina, como muitos irmãos, Senhor, estão fazendo nesse exato momento pelo mundo. Muito obrigado, Senhor. Oh Deus, assim como a Tua palavra falou, Pai, nessa leitura que fizemos, Senhor, nós queremos aproveitar, Deus, a liberdade que temos de forma apropriada, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos, Senhor, viver como alguém de quem o Senhor já vivificou. Oh Deus, fala conosco através dessa mensagem, fala, Deus, aos corações de cada irmão, cada irmã que entrou aqui essa noite, Pai, daqueles que estão nos assistindo também das suas casas, Pai. É o nosso desejo e a nossa oração que fazemos na mediação do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como nós usualmente fazemos, né, como é o nosso costume, nessa modalidade de sermões que nós costumamos pregar aqui, expositivos e sequenciais, a gente retroage um pouco, né, aí, ao que nós vínhamos vindo antes, por pelo menos dois motivos. O primeiro deles é porque eu quero que vocês cheguem ao final dos 16 capítulos de Romanos, craques em Romanos, que vocês realmente lembrem, e uma forma de reforçar o ensino é pela repetição, né? Então, por isso que toda vez a gente dá uma palhinha de tudo aquilo que a gente já passou. E o segundo motivo é para a gente pegar a linha de raciocínio de Paulo, né? Para a gente acompanhar o argumento dele. Porque ele não escreve o capítulo 6 do nada, né? Ele escreve o capítulo 6, que nós acabamos de ler, em uma sequência, né? Ele tinha um plano quando ele escreveu o capítulo 6. Ele quis falar alguma coisa para a igreja de Roma
e com certeza Ele quer falar aos nossos corações também na noite de hoje. Portanto, vamos lá fazer a nossa retrospectiva do que nós vimos até aqui. Nós vimos, irmãos, nos 3 primeiros capítulos de Romanos, até metade do capítulo 3, pelo menos, porque era tão necessário que o homem fosse justificado. Nós vimos o nível de corrupção moral que o homem ele se encontra por causa do pecado, que a doutrina calvinista chama de depravação total, né? Nós vimos como o homem trocou a verdade de Deus por uma mentira, adorando as criaturas ao invés do seu Criador. E nós vimos isso durante longos 3 capítulos de Romanos, onde nós apanhamos, onde nós ouvimos acerca da nossa maldade. Mas raia a luz, né, ali no final do capítulo 3, com o apóstolo Paulo nos dizendo que há uma solução para essa humanidade tão pecadora. E essa solução é a justificação através de Cristo Jesus. E imediatamente ele já nos ensina como é que nós obtemos a justificação. E nós entendemos então que a justificação ela é mediante a fé em Cristo Jesus, mediante a fé na obra justificadora, redentora que ele realizou. Paulo, então, ele passa no capítulo 4 a mostrar que isso acontece desde o Antigo Testamento. E aí ele vai usar a figura de Abraão, a figura de Davi, para mostrar que desde o Antigo Testamento o homem é justificado da mesma forma, é por fé em Cristo. Por fim, no capítulo 5, que foi o último capítulo que nós vimos aqui, irmãos, divididos em 2 sermões, nós começamos a ver alguns frutos da justificação. Nós vimos algumas coisas que a justificação nos garante. E a primeira delas foi paz com Deus. No começo do capítulo 5, nós aprendemos que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E no final do capítulo 5, então, na última semana, no último domingo, nós vimos a ideia de representação. Isso é muito importante, irmãos. Eu quero que vocês puxem aí pela memória e que vocês se concentrem nessa ideia de Adão e Cristo que o pastor Edward expôs domingo passado, porque isso também vai ser importante no texto de hoje. Na semana passada, relembrando, nós aprendemos que um homem representou toda a humanidade e através do seu pecado, todos nós pecamos em Adão, e o último Adão, Cristo, o último Adão, Jesus, ele morreu também por todos dentro do grupo dos eleitos, né? O pastor explicou muito bem aí essa diferença de todos em um grupo, todos de outro grupo. E então, por conta de que Cristo era o nosso representante, nós temos então algumas heranças que Cristo ele nos presenteia através da nossa identificação com ele. Então, irmãos, hoje, depois de ter falado tanto sobre a graça, depois de Paulo ter falado tanto que a graça é a única coisa que pode salvar o homem, que é apenas pela graça, é apenas pela fé na obra de Cristo, surge uma questão. E é uma questão que Paulo já tem em mente tratar desde o capítulo 3. Vejam lá o versículo 8 do capítulo 3. Eu prometi, né, naquela oportunidade, que a gente iria tratar melhor, né? E a oportunidade chegou, hoje, aqui no capítulo 6. Lá no capítulo 3, verso 8, Paulo já estava lidando com esse problema de falar sobre a graça, né? Veja o versículo 8, ele fala: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Paulo ele não se preocupa de explicar muito aqui o argumento, porque ele iria tratar isso agora no capítulo 6, e é justamente isso que ele faz. E aí você perceba que a pergunta do capítulo 6, do primeiro versículo, é bem semelhante, né, àquela que Paulo fez lá no capítulo 3, verso 8. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Paulo, se as obras significam tão pouco, por que realizá-las? Qual é o incentivo que eu tenho para fazer alguma coisa bom? Se a graça é tudo, por que não pecar tão flagrantemente? Se não é por nada que eu faço, por que não viver a vida que eu quero viver, a vida que o meu coração pecaminoso deseja? Por que não me envolver com tudo aquilo que eu tenho vontade, que a minha carne tem vontade? Por quê?
E Paulo vai responder isso. Paulo vai tratar com esse tipo de distorção que a graça ela vai ocasionar na mente de alguns. E algo que eu achei interessante, eu não lembro com certeza qual foi o comentarista, mas eu estou entre Hendricks e Stott, ele fala uma coisa interessante. Se a sua fala, né, se quando você estiver tentando evangelizar alguém, se você estiver falando de alguém, e essa pessoa questionar a mesma coisa que foi questionada a Paulo, né? Então vamos pecar, porque é a graça e só a graça. Fique feliz, porque você explicou de uma forma, da mesma forma que Paulo explicou, e a pessoa que você estava falando teve a mesma dúvida que os ouvintes de Paulo. Não fique preocupados em causar esse tipo de dúvida. Às vezes, irmãos, a gente tem essa preocupação. Eu já ouvi pessoas dizendo bem assim, não fale muito sobre a graça. Porque se você falar sobre a graça, parece que você está incentivando as pessoas a pecarem. E não, fale sobre a graça, sim. Paulo falou sobre a graça. Ele gastou muito tempo falando sobre a graça, só que agora ele vai corrigir esse desvio, né? Paulo vai explicar por que não se vive dessa forma pecaminosa, dessa forma desenfreada. No versículo 2, né, irmãos? Ele fala de forma bem enfática. Continuaremos no pecado para que aumente a graça ainda mais? E ele responde, de modo nenhum. Isso é a forma mais enfática que Paulo ele poderia se expressar na língua grega. Cadáver que não sente cheiro, que não sente frio, que não sente calor, que está inerte ali na sua tumba, ali no seu caixão. Não é nesse sentido que nós estamos mortos para o pecado. Até porque essa mesma comparação de estar morto para o pecado vai ser usada para Jesus Cristo mais adiante. E Jesus nunca esteve vivo para o pecado nesse sentido, né? Então, o que é exatamente que nós estamos falando aqui quando Paulo ele fala como viveremos no pecado nós que já morremos para ele? Paulo está falando, irmãos, da morte pela culpa do pecado. Paulo está falando sobre o salário do pecado ser a morte, e nós já termos pago esse salário porque nós estamos unidos a Cristo. Entende a importância que eu falei da gente entender essa ideia de representação? Nós morremos para o pecado porque Cristo morreu para o pecado, no sentido da culpa do pecado, no sentido da sentença do pecado ser a morte. Cristo morreu para o pecado. Nós morremos para o pecado. E no versículo 3 ele vai dizer, nós que fomos batamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Perceba, irmãos, aqui eu acho que fica bem claro essa ideia, sabe? Porque quantos estão aqui assentados em regiões celestes? A gente não está assentado em regiões celestes, a gente está assentado em uma cadeira aí, né? De plástico, né? Aqui na igreja, em um domingo à noite. A gente está aqui. Mas a realidade dos crentes é uma realidade de tal união com Cristo que nós podemos nos considerar assentados em regiões celestiais, porque é lá que ele está assentado. Vocês conseguem entender, irmãos, que é por isso que Paulo vai continuar, voltando no capítulo 6, a falar que tanto nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, como nós fomos ressuscitados dentre os mortos pela glória de Deus. É um processo, o batismo ele simboliza todo um drama da redenção ali. Nós somos mortos com Cristo, nós somos sepultados com ele, mas na frente ele vai usar o verbo crucificar, né? Nós fomos crucificados com ele, mas nós também fomos ressuscitados com ele. E para que nós fomos ressuscitados com ele, irmãos? O que é que diz aí o versículo 4? Nós somos ressuscitados dentre os mortos, para quê? Né? Tem um para quê aí no versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para quê? Para quê? Qual é o propósito disso tudo? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E hoje, irmãos, nós estamos continuando a ver um outro fruto da graça,
a santificação. Deus não apenas morreu pelos nossos pecados, Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, não apenas morreu pelos nossos pecados, simplesmente para nos livrar da culpa do pecado. Ele também morreu, além de nos livrar da culpa do pecado, para que nós fôssemos nação santa, para a nossa santificação, para que nós andemos em novidade de vida, irmãos. Nós fomos mortos, nós fomos sepultados, mas como Cristo ressuscitou pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Isso significa que eu e você podemos andar em novidade de vida, nós podemos ser santos, porque a glória do Pai, a mesma glória que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, o mesmo Espírito que trouxe Jesus do reino dos mortos, é o Espírito que vive em nós, irmãos. E é por causa dele, irmãos, por causa disso que nós podemos andar em novidade de vida. O cristão experimenta paz com Deus, nós vimos no capítulo 5, e no capítulo 6 nós entendemos que nós temos um dever de andar em novidade de vida. A vida cristã não é uma vida amorfa, não é uma vida assim, ameba, sabe? Você está ali parado, acho que até a ameba deve dar uns espasmos ali de vez em quando. Mas a vida cristã é uma vida onde nós caminhamos em novidade de vida. Como é que nós vamos viver na mesma situação de antes? Paulo está dizendo, gente, entendam, a situação de vocês é radicalmente diferente. Vocês estavam mortos, agora vocês estão vivos. Caminhem em novidade de vida, andem em novidade de vida, vivam confiados de que a glória do Pai vai te ajudar nessa tarefa, irmãos. Você não vai caminhar sozinho, não é pelas suas próprias forças, mas o Senhor, a glória do Pai, lhe garante que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós podemos andar em novidade de vida. Nós podemos andar em novidade de vida, irmãos. O mesmo poder, a glória do Pai garante isso. Olhar para a ressurreição de Cristo, irmãos, é olhar para a possibilidade de nós sermos santos, de nós caminharmos em novidade de vida. E ele vai continuar enfatizando isso, irmãos, até acabar o texto, viu? Paulo, ele quer que as pessoas tenham isso muito claras em suas mentes. No versículo 5 ele fala, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. E eu gosto muito desses advérbios, irmãos. Eu gosto muito, principalmente porque esse advérbio é o mesmo que nós lemos nas nossas versões, claro que no Antigo Testamento está em hebraico e no Novo está em grego, mas na nossa versão em português, lá em Gênesis 2, quando Deus ele coloca o homem no jardim, planta um jardim no Éden, coloca ele para cultivar o jardim, e planta a árvore do conhecimento do bem e do mal, e diz para ele não comer, ele fala que no dia que ele comer, aí ele usa um advérbio. Que advérbio é? Você lembra? Ele certamente morreria. E agora, Paulo usa o mesmo advérbio, só que agora, se nós certamente morremos, e Gênesis 5 prova isso, né? O fracasso da humanidade, e todos ali morreram, todos os descendentes de Adão morreram. Cristo morreu, na semelhança da morte dele fomos unidos, e agora, certamente também, nós o seremos na sua ressurreição. O mesmo certamente, irmãos. Adão, aquele que condenou a humanidade a certamente morrer, né? É interessante como a morte se tornou tão comum e a gente não percebe isso, né? Tem ditados que falam que a vida é um pacote, né, que a parteira despacha para a morte, né? A nossa vida é esse percurso que a gente tem até chegar no momento em que nós vamos descer à sepultura. Só que, irmãos, Gênesis 5 mostra que não era para ser assim. Gênesis 5 fala de um homem chamado Enoque, que andou com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. A Bíblia está dizendo, irmãos, que nós não precisamos mais viver para o pecado, que nós não precisamos mais continuar na prática do pecado, porque nós já morremos para ele. E certamente nós também estamos unidos com Cristo na sua ressurreição, para que nós possamos andar em novidade de vida. Esse é o foco,
Esse é o ensino de Paulo. Nós podemos e devemos andar em novidade de vida. Não faz sentido nós continuarmos a viver, irmãos, como outrora. Não faz sentido, nós já morremos para o pecado. Como então viver para aquilo que nós já morremos? Ele continua dizendo, versículo 6, como é importante o conhecimento disso. Como é importante internalizar isso, irmãos. Sabendo isto. Isto o quê? Que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Sabe, irmãos, dizer para um escravo não se comportar como escravo é zombar da escravidão dele. Mas dizer para um escravo não se comportar como escravo, sendo que ele já foi alforriado, é você tentar mostrar para ele que a realidade dele mudou, né? Porque, às vezes, irmãos, a gente não entende. Nós que nunca fomos escravos, né? Não vivemos nesse tempo. Mas imagine alguém que viveu a vida toda como escravo, depois de, 60 anos, é alforriado. Sabe, é difícil até viver de uma forma diferente da que ele vivia, né? Da forma servil, isso. Ele é um escravo na mente, né? Quase. Ele tem um documento ali que diz que ele foi alforriado, mas ele, tem dificuldade de viver como livre. É isso que Paulo está tentando lembrar para a gente. Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados com ele para que nós não sejamos mais escravos do pecado. Paulo está dizendo, olha, Cristo quebrou os grilhões. Os grilhões foram quebrados. Vocês agora têm uma carta de alforria. Portanto, vivam como livres. Não vivam como escravos. Não faz sentido, irmãos. Imagine o povo foi liberto ali da escravidão, do êxodo do Egito. E caminharam ali. Já pensou, depois de ter passado pelo Mar Vermelho, depois de ter visto o faraó e os carros de faraó afogarem-se ali, os soldados de faraó se afogarem, e se é que isso é possível, né? Eu estou um exercício de imaginação aqui, porque eu não sei a distância de uma margem para outra do Mar Vermelho ali, quando eles atravessaram. Mas imagine faraó gritando do outro lado, e dizer bem assim, não, tudo bem, eu perdoo vocês, voltem. Imagine, depois daquilo que aconteceu de tão espetacular, de tão definitivo, algumas pessoas começarem a nadar. Nilo acima, o Mar Vermelho, para voltar à servidão de faraó. Não parece ridículo a gente pensar nessa figura que eu propus? Mas quantas vezes a gente faz a mesma coisa, irmão, só que com os nossos pecados? Quantas vezes nós voltamos e nós temos saudade daquilo que nós já deveríamos estar mortos. Nós já deveríamos ter morrido, nós já deveríamos ter crucificado com Cristo aquilo, e tantas vezes a gente retorna àquelas práticas antigas, às práticas do velho homem. Irmãos, tem dois sentidos que o verbo crucificar ele é usado. Ele é usado, em primeiro lugar, como uma identificação de morte, como sinônimo de morte, né? Crucificado foi a maneira que Cristo morreu. Então, às vezes, Paulo usa esse verbo no sentido de morte mesmo, né? Porque a nossa velha natureza foi morta com ele, poderíamos traduzir assim. E também o crucificar, ele é um convite a nós diariamente levarmos até a cruz de Cristo os nossos pecados. Levarmos até a cruz de Cristo a nossa velha natureza e morrermos diariamente. Então, irmãos, de uma vez por todas, Cristo levou o preço pelos nossos pecados. Mas todos os dias, a Bíblia nos ensina, lá em Lucas, o Senhor nos ensina a tomar a nossa cruz e o seguir. A andar em novidade de vida, sabendo que a nossa natureza já foi crucificada. E o versículo 7, irmãos, ele estabelece um ponto mais definitivo ainda. Ele fala, quem morreu está justificado do pecado. Qual era o salário do pecado? Qual era a penalidade pelo pecado? Lá de Gênesis 2, não era certamente morrerás? Nós morremos, ponto. Pagamos a dívida. Qual era a dívida? Não era a morte. Eu não devia a vida. E em Cristo eu não morri com ele, porque ele era o meu representante.
Está quitado, irmão, está quitado. Você imagina alguém que comete algum crime e cumpre a sua pena. Vamos imaginar uma pena menor, né? Não vamos imaginar uma pena de morte. Imagine um crime aí, um furto, e você ficou preso aí 5 anos, sei lá. Imagine uma pessoa, né? Não imagine você não, imagine outra pessoa, ficou presa aí preso por 5 anos. E aí ela cumpriu a pena, simplesmente cumpriu a pena. Tem lá uma sentença do juiz ali, um documento do juiz dizendo que ela está quites com a sociedade. Tem sentido essa pessoa ficar com medo da polícia, ficar com medo e ficar olhando para trás a todo momento, com medo de ser presa de novo? E ela pagou. Se a penalidade dela foi 5 anos, ela cumpriu 5 anos, ela pagou, ela pagou. Se o salário do pecado é a morte e Cristo morreu e nós morremos nele, quem morreu está justificado do pecado. Paulo está dizendo, entendam, a condição de vocês não dá para voltar atrás. Não é algo que vocês precisem fazer todos os dias. Não é algo que Cristo não precisa morrer de novo pelos novos pecados que as pessoas cometeram do ano 1, do ano 30, melhor dizendo, até agora. Do ano 33, melhor dizendo, até agora. Não, irmãos, ele morreu de uma vez por todas e quem morreu está justificado do pecado. E o versículo 8, ele continua dizendo, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos por ele. É um artigo de fé isso, irmãos. É algo que nós cremos. Se nós morremos com Cristo, cremos que também viveremos por ele. É uma garantia que o próprio Deus nos dá, que nós que já morremos com ele, também viveremos com ele. O versículo 9 fala que sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre eles. Se ele fala que a morte já não terá domínio sobre ele, é porque houve um tempo onde a morte tinha domínio sobre ele. Só que nós morremos, irmãos, esse é o ponto. Vocês estão entendendo que aquele que morreu já está justificado. Não faz sentido estar debaixo do domínio da morte. Não faz sentido ser aprisionado pelos enganos de Satanás. Nós ainda lutamos, isso é verdade. Nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra o diabo, nós lutamos contra o mundo, mas nós não somos escravos do diabo mais, não somos escravos do mundo, não somos escravos da carne. No final do capítulo 6, mais à frente, Paulo vai mostrar que nós somos escravos, sim, mas agora nós somos escravos de um novo rei. Nós somos escravos da justiça, mas isso fica para o próximo sermão de Romanos. Por enquanto, vamos focar agora no versículo 11, quando Paulo ele pede para que os irmãos se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Irmãos, não é à toa que Paulo está repetindo tanto não aqui isso que ele está falando. Não é porque Paulo tinha papel de sobra e tinta de sobra, porque ele não tinha não, viu? Tinta e papel era caro. Cada palavrinha aqui que Paulo ditou para o seu escriba, ou que ele escreveu de próprio punho, ele fez com um propósito. E essa repetição de Paulo, de que vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus, se dá, irmãos, porque nós temos dificuldade de entender isso. Não é por outro motivo, não. Se nós fôssemos pessoas que aprendêssemos, né? Imagine um pai, né? Seria tão bom, né, se o filho aprendesse quando ele fala uma vez só. Ele fala uma vez e ele aprendeu. Seria ótimo. Eu sei que os pais iam querer ter mais filhos até, né? Iam se animar para ter mais filhos. Mas não é assim que acontece. Às vezes você fala e fala e fala e fala de novo. E adivinha, vai chegar um dia que você vai falar mais uma vez. E vai falar de novo, e de novo, e de novo. E Paulo sabe com quem ele está lidando, ele sabe quem nós somos. E é por isso que Paulo fala, considerem-se mortos para o pecado. Mais uma vez eu digo, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Mas vivos para Deus. Paulo vai ensinar aos irmãos de Colossos, lá no capítulo 3, vamos abrir em Colossenses 3, como é que alguém que se considera morto e vivo em Cristo, ele se comporta. Colossenses 3, 1 a 4.
Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, então veja, Paulo está pressupondo que vocês entenderam isso. Vocês foram mortos, sepultados, crucificados e agora foram ressuscitados com Cristo, tá? Vocês, igreja que está aqui hoje, nessa noite, nesse dia, que foram ressuscitados juntamente com Cristo, o que é que nós devemos fazer, irmãos? Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Cristo morreu e Ele morreu uma vez só, irmãos. Ele morreu e Ele tem as chaves do inferno e da morte. Ele morreu e também ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. E agora nós pensamos nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Não nas que são aqui da terra. E Ele enfoca isso. Agora Ele usa, inclusive, irmãos, Ele usa o imperativo agora para sugerir enfaticamente, para conclamar aos ouvintes da carta dele, lá no versículo 12 do capítulo 6. Isso está no imperativo. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Irmãos, é tão comum a gente ouvir isso, né? Eu ouvi isso essa semana ainda de uma pessoa que disse que é como se ela não pudesse resistir, né? Como se ela tivesse que obedecer à voz na cabeça dela que manda ela fazer o que é errado. Eu digo, a Bíblia não fala dessa forma. Se você, e essa pessoa teoricamente conhecia o Evangelho, né? Eu digo, se você entende que você morreu com Cristo, que você foi ressuscitado com Ele, Paulo, no capítulo 6, no verso 12, fala, não reine o pecado no seu corpo mortal. Você não precisa obedecer às suas paixões. Você não precisa fazer isso. Irmãos, entenda, vocês não precisam. Nós que morremos para o pecado, como podemos viver para ele? Nós já morremos para ele. Portanto, não reine em nossos corpos. Não reine o pecado em nós. Irmãos, nós temos que entender isso. Nós temos que entender quem vai reinar na nossa vida definitivamente. Irmãos, é muito ruim essa coisa de ficar em cima do muro, sabe? Essa coisa de ser um crente mais ou menos. Apocalipse tem palavras difíceis, mas no final da carta, João fala, olha, o limpe-se cada vez mais, e o sujo se suje cada vez mais. Agora, esse negócio de querer estar meio limpo e meio sujo, sabe, de sujar, não, irmãos, deixa isso para as crianças, né, que vai dormir de noite e quer, deixa eu só lavar o pé, né, e eu durmo assim mesmo, só o pé tá bom. Não, irmãos, não. Não reine o pecado em nosso corpo mortal, entendam. Não permitam, irmãos, se a sua vida tem um rei, se você tem um rei, e se esse rei morreu por você, se esse rei ressuscitou por você, se o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vive em nós, nós podemos resistir. Nós podemos resistir e não obedecer às paixões carnais. Não significa que você não vai ser tentado, não significa que vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas não vai ser fácil mesmo. Vai ser uma guerra, o seu corpo não quer isso, vai te puxar para o outro lado. Mas tem uma força que é maior do que isso, irmãos. E essa força está dizendo para você, não reine o pecado, não reine. E ela vai dizer isso, irmãos, ela vai dar uma sugestão, Paulo vai dar uma sugestão que envolve não fazer e fazer. Veja o versículo 13. Primeiro, não fazer. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Por que vocês não devem fazer isso? Porque vocês passaram da morte para a vida. Portanto, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo está dizendo assim, olha,
não é só você não fazer o que é errado. Você não faz o que é errado, você não se oferece ao diabo, ao pecado, mas você se oferece a Deus. É aquilo, irmãos, sabe aquela típica orientação que a gente tem? Mantenha a mente ocupada, que mente vazia é a oficina do diabo. É mais ou menos isso. Não basta você deixar de fazer coisas, deixar de oferecer o seu corpo à carne. Não, vai além. Quando você deixa de oferecer o seu corpo à carne, agora você começa a oferecer o seu corpo a Deus. Entende, irmãos? Às vezes é isso. Às vezes a gente tenta ficar neutro. Sabe aquele negócio, às vezes, antes de dormir, que você fica, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. Aí você fica pensando, né? Antes de dormir, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. É melhor pensar em uns prados verdejantes, né? Em uma cachoeirinha, do que ficar tentando não pensar em nada, entendeu? A ideia é essa. Não é ficar neutro, não é deixar de oferecer o seu corpo a Satanás, mas é também oferecer o seu corpo a Deus, oferecer a sua vida a Deus, se envolver nas atividades da igreja, irmãos. Vir quando você puder vir, você participar de tudo. Quando o irmão dizer bem assim, vamos na sorveteria, você vamos na sorveteria, vamos no parque, vamos. É estar junto com o povo de Deus, é estar junto da comunidade, daqueles que entendem também a sua luta, que também lutam como você, mas que estão no mesmo propósito, irmãos, caminhando em novidade de vida, caminhando em novidade de vida, rumo ao alvo, rumo ao prêmio que nós almejamos alcançar. O versículo 14, ele conclui, irmãos, de forma definitiva, dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. É muito interessante como lei e graça, elas são contrastadas, né? Durante toda a Bíblia. E não é porque a lei seja de todo ruim, tá, irmãos? Não é isso. A lei, eu vou ler para vocês aqui, porque é bastante coisa. Esse sumário eu achei interessante e eu queria ler. Veja, o que é que a lei traz? O que é que a lei produz? A lei ordena e exige. A lei profere a sua aprovação sobre a conformidade, se você cumprir os requisitos dela ou não. A lei decreta a condenação sobre a infração. A lei desmascara e convence do pecado. A lei desperta em nós a transgressão. A lei nada pode fazer para justificar o indivíduo que a violou. A lei nada pode fazer para aliviar a servidão do pecado. A lei serve para mostrar o pecado, para confrontar o nosso pecado, para mostrar que nós somos culpados pelo nosso pecado. Só que a lei não vai além disso, irmãos. Por isso a gente não deve estar apegado a cumprir a lei, a ser farisaico, a ser alguém legalista. Mas nós que estamos debaixo da graça, também não significa cruzar os braços e pecar à vontade. Porque nós já morremos para o pecado. É isso que Paulo quer dizer. O pecado não terá domínio sobre vocês. E é por isso que ele fica tranquilo em dizer: não vivam debaixo da lei, vivam debaixo da graça. E quando Paulo faz isso, em momento algum ele está dizendo que é para a gente viver de forma libertinosa, de forma desregrada. Muito pelo contrário. Irmãos, Agostinho, antes de Agostinho, a pergunta 77 do Catecismo Maior de Westminster, ela resume esse ponto de uma forma interessante, eu gostei. Ela fala que na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo. E na santificação, nós temos a graça necessária para exercê-la. Na justificação, o pecado ele é perdoado. Na santificação, ele é subjugado. Agora nós subjugamos o pecado. Agora sim, finalizar com a ilustração de Agostinho. Um dia Agostinho estava andando pelas ruas da sua cidade. E Agostinho era muito mulherengo, né? Ele tinha muitas amantes e muitas namoradas. E ele estava caminhando pela cidade depois da sua conversão já. E uma mulher começou a caminhar atrás dele também, né? Fazendo gracinha, psiu, psiu, Agostinho isso, Agostinho aquilo. E ele na dele, caminhando normal, e ela seguindo ele. E aí ele começa a apressar o passo. E ela achou que ele não tinha conhecido ela, né? Não tinha reconhecido ela. Aí chega um ponto que ela apressa o passo também, pega ali na roupa de Agostinho, vira ele de frente para ela e diz: Agostinho, sou eu. E ele olha nos olhos dela e diz: mas não sou eu. Mas não sou eu.
É isso que a gente deveria fazer, sabe, irmãos? Quando o pecado vier nos agarrar, quando ele estiver com saudades da gente, e ele vier e dizer, sou eu, está lembrado de mim não? E você diz assim, mas não sou eu não sou mais a mesma pessoa, eu já morri para o pecado, e agora eu sou vivo em Cristo Jesus. Irmãos, talvez você tenha procurado libertação de tanta coisa, libertação dos seus problemas, libertação da sua condição financeira, libertação de doença, libertação disso, libertação daquilo, mas a pior escravidão que existe é a escravidão do pecado. E o Senhor lhe libertou dela e Ele é glorificado, nós glorificamos o nome dEle, porque Ele reina sobre tudo. Vamos cantar isso ao Senhor nesse momento com alegria, dizer que Ele reina sobre tudo, sobre a nossa vida, sobre o nosso pensar. Enquanto nós estivermos cantando isso, irmãos, ore para que isso seja uma verdade na sua vida, que não seja apenas uma música bonita, a música é bonita, mas que não seja a música que seja bonita, mas a realidade dessa música que seja a coisa mais bonita de todas.